Hoje eu vou passar para você a receita dos vencedores. Exatamente. O segredo milenar dos vencedores vai ser revelado aqui nessa live hoje. É por isso que eu gostaria que você ficasse até o fim deste vídeo. E um detalhe, eu vou usar a vida de um homem com experiências extraordinárias de vida, lições que nós podemos extrair e que certamente teremos sucesso como ele teve sucesso. Você quer aprender a receita, o segredo dos vencedores? Então anota a receita aí, porque hoje você vai compreender o porquê que algumas coisas não estão dando certo para você. Hoje você vai compreender por que não rompe na área financeira, por que não é feliz no casamento, por que você não tem, sabe, aquela intimidade, aquela conexão com Deus. Sabe, eu fiquei muito triste com uma pessoa que chegou para mim e disse assim: profeta, eu não consigo ter essa fé que você tem. A pessoa disse isso para mim: eu não consigo ter essa fé que você tem. E eu quero dizer uma coisa para você: lhe falta um segredo para você ter a fé que eu tenho. Mas a fé que eu tenho, cada um de vocês pode ter. O relacionamento que eu tenho, cada um de vocês pode ter. Sabe o que é tremendo no reino de Deus? Sabe o que é sobrenatural? É que não existe. O nosso Deus não é um Deus que trata um diferente do outro. Não, ele é um Deus que age sem distinção. Depende de você. Depende de você. Deus sonda você. Deus sonda o teu coração. Olha que tremendo isso. Deus sonda o teu coração. Deus não quer saber dos teus títulos, Deus não quer saber dos teus troféus, Deus não quer saber de tudo aquilo que você conquistou, ou de quanta gente segue você, Deus não quer saber do teu MBA, não. Deus quer saber de uma coisa só. De uma coisa só. O teu coração. Então eu vou te dar aqui a receita do bolo. Depois você vai me agradecer, porque se você começar a praticar aquilo que eu vou te ensinar aqui, a tua vida vai viver uma verdadeira transformação. Você vai viver uma revelação, uma revolução na sua vida. E sabe por que eu falei em revelação? Porque eu acredito que muita coisa que você não sabe, você vai passar a saber. Muita coisa que, sabe, passou desapercebida. Bom, você vai ter a amostra e a demonstração disso na sua vida, em nome de Jesus. Tá bom? E eu quero começar com um versículo bíblico, que é 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, que diz: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Samuel pensou que um dos irmãos de Davi era o rei. O Senhor disse: eu o rejeitei, porque eu não estou vendo como você. O profeta estava errado aqui, nessa situação. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você quer ser um vencedor? Então tenha um bom coração. Você sabe por que José foi guardado por Deus quando foi vendido pelos irmãos, quando estava na casa de Potifar, ou depois quando estava na prisão? Tudo porque ele tinha um bom coração. Deus sabia que quando os irmãos de José se apresentassem para ele, José estivesse na posição de governador, José não iria mandar matá-los. Tendo poder para mandar matá-los, não fez isso, porque ele tinha um bom coração. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus quer que você trabalhe no seu coração. Você quer ser um vencedor aqui nessa vida? Você tem que ter um bom coração. A Bíblia diz: guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Aí você diz: não, mas eu sou bom. Bom, mas você não pode ser bom só com quem lhe convém. Você não pode ser bom só com aquelas pessoas que fazem alguma coisa para você. Você tem que ser bom até para aquele que te persegue. Você tem que ser bom até para aquele que te prejudica. É por isso que o nosso coração precisa de uma manutenção constante do Espírito Santo. Deus precisa trabalhar no nosso coração, para que o nosso coração seja um coração bom, um coração maleável, um
coração trabalhado por Deus, trabalhado pelo Espírito Santo, pela sua palavra. Sabe, você não pode ser uma pessoa que carrega ódio, que carrega raiva, que carrega ressentimentos do passado, ainda que você tenha sido abandonado, desamparado, ainda que pessoas tenham feito mal para você. E eu quero dizer para você uma coisa, a justiça de Deus é perfeita. Você não vai ter que fazer nada. Deus vai trabalhar na sua vida. Deus vai trabalhar no seu futuro. Deus vai trabalhar no seu destino. Essa foi a primeira coisa que Deus viu no coração de Davi. Deus viu um coração bom. Deus viu um coração leal. Deus viu um coração íntegro. Mas sabe também o que fez a Davi um vencedor? Ele foi um homem que tudo que ele ia fazer, ele consultava a Deus. Eu ministrei ontem à noite sobre o GPS de Deus. Davi, um guerreiro extraordinário. As pessoas tinham medo quando sabiam que Davi estava no campo de batalha. Só para você ter uma ideia, sabe, da capacidade, da habilidade que repousava sobre esse guerreiro. Gente, você não mensura o guerreiro que Davi era. Você não mensura o guerreiro que Davi era. Davi, ele era um guerreiro temido. Quando Davi entrava no campo de batalha, eu tenho certeza que homens batiam em joelho. Homens batiam em joelho. Homens começavam a gaguejar e gente saía do caminho de Davi. Porque Davi se transformava no campo de batalha. Ele se transformava no campo de batalha. A unção de Deus vinha sobre ele e ele ficava debaixo daquela unção de fúria extraordinária que não tinha guerreiro que ficasse no caminho dele. Tanto que quando Davi andava em obediência com Deus, ele não teve uma batalha perdida. Para você ter uma ideia, um exército inteiro estava atrás dele, da cabeça dele, porque o rei queria matar ele, porque sabia que ele era o escolhido de Deus. O exército não conseguia pegar ele. O exército não conseguia pegar Davi. Olha que tremendo isso. Agora, a Bíblia diz que quando os filisteus souberam que Davi se tornou rei, diz que os filisteus vieram contra ele, porque pensaram que iriam pará-lo. Só que Davi não era impossível. Davi, ele fez aqui, eu creio que esse é um dos maiores segredos de uma pessoa que quer ser uma vencedora. Davi consultou a Deus. Senhor, devo ir contra os filisteus? E só quando Deus disse, vai, Davi então foi. Gente, que coisa tremenda. Davi consultava a Deus. Se você quer ter vitória na sua vida, se você quer ser uma pessoa vencedora, rompedora, quer ser alguém de sucesso, quer ser alguém que conquiste, quer ser alguém abençoado, você precisa consultar a Deus para tudo. Senhor, compra essa casa ou não? Senhor, vendo esse negócio ou não? Senhor, faço essa viagem ou não? Senhor, me mudo de cidade ou não? Para toda a direção na tua vida, você tem que aprender a consultar a Deus. Você tem que aprender a consultar o Espírito Santo. Escreve aqui nos comentários, eu serei um vencedor, porque irei consultar a Deus para tudo. Amém? Você não vai ser impulsivo. Você não vai confiar na sua própria força. Não. Você será uma pessoa que vai caminhar na velocidade do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Amém? E terceiro segredo de Davi. Davi era alguém sensível à voz de Deus. Gente de Deus, eu fico assim impressionado. Davi, quando Deus falava com ele, Davi, sabe, ele respeitava a Deus. Quando o profeta Natã veio repreendê-lo sobre o pecado dele com Batseba, sabe, aquele rei não foi orgulhoso. Aquele rei, ele se dobrou totalmente a Deus, porque sabia que era Deus falando. Quem respeita a voz de Deus se torna um sucesso. Pega aí essa palavra. Quem respeita a voz de Deus se torna um sucesso. E a minha pergunta para cada pessoa que está aqui nessa live é: tu respeita a voz de Deus?
Ô amigão, você respeita a voz de Deus? Senhora, você respeita a voz de Deus? Jovem, você respeita a voz de Deus? Então deixa eu lhe dizer, você será um vencedor? Toda pessoa que respeita a voz de Deus será um vencedor. Será um vencedor? Davi era um vencedor porque respeitava a voz de Deus. Deixa eu falar da última receita do bolo. A última receita do bolo, presta atenção. Davi era um homem de palavra. Quando Davi estava muito velho, a Bíblia diz que o seu filho Adonias queria tomar o poder e queria se intitular rei. Mas Davi tinha prometido o trono para Salomão, filho de Batseba. E a Bíblia diz que Deus trouxe Batseba, trouxe então Natã, e Davi lembrou da promessa que fez. Sabe qual que é o segredo das pessoas de sucesso? Sua palavra vale mais do que contrato. Pessoas de sucesso, sua palavra vale mais do que contrato. Vale mais do que documento assinado. Por isso eu quero dizer a você, toda pessoa
de sucesso, toda pessoa de sucesso tem palavra, mantém palavra. É uma pessoa de caráter, é uma pessoa que diz, não, se eu disse, eu posso ficar no prejuízo, mas eu vou cumprir. O segredo do sucesso é ter palavra. A palavra que você deu no altar para tua mulher, a palavra que você deu no altar para o teu marido, a palavra que você deu no altar, olhando nos olhos de alguém, mantenha aquela palavra. Seja fiel àquela palavra, não quebre aquela palavra, em nome de Jesus Cristo. E assim você será uma pessoa de sucesso. Amém? Se essa palavra foi boa para você, me ajuda a compartilhar, manda aí para o máximo de pessoas que você puder, tá?